per incontrare Gesù. Queridos jovens, vocês vieram a Cracóvia para encontrar de Jesus. O Evangelho hoje nos fala justamente desse encontro entre Jesus e um homem. Era Zaqueu. Lì Gesù non si limita a predicare ou a salutare. Ali Jesus não se limita a pregar ou para saudar alguém, mas diz o evangelista que ele atravessou a cidade. Jesus deseja, em outras palavras, aproximar-se na vida de cada um. Para percorrer o nosso caminho até percorrer o nosso caminho profundamente, para que a nossa vida e a sua vida se encontrem realmente. E acontece assim o encontro mais surpreendente, aquele com Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, ou seja, daqueles que faziam a coleta das taxas. Ou seja, Zaqueu era um rico colaborador e também dos odiados ocupantes romanos. Ele desfrutava o seu povo. Um que pela sua fama ruim não podia nem mesmo se aproximar do mestre. Mas o encontro com Jesus muda a sua vida. Esse mesmo encontro pode acontecer a cada dia para cada um de nós. Já que Zaqueu, porém, ele teve que enfrentar alguns obstáculos para encontrar Jesus. E não foi muito fácil para ele. Ele precisou enfrentar algumas dificuldades, pelo menos 3. Que podem dizer ao menos alguma coisa também para nós. O primeiro obstáculo é a sua pequena estatura. Ele era baixinho. Zaqueu não conseguia ver o mestre porque era pequeno. Nós também ainda hoje podemos correr o risco de estar à distância de Jesus porque não nos sentimos à altura, porque nós temos uma baixa consideração de nós mesmos. Esta é uma grande tentação que não diz respeito somente à autoestima, mas que toca também à fé. Porque a fé nos diz que nós somos filhos de Deus, e nós somos de fato. Nós fomos criados à sua imagem. Jesus fez sua a nossa humanidade e o seu coração nunca se distanciará de nós. O Espírito Santo deseja habitar em nós. Nós somos chamados à alegria eterna com Deus. Esta é a nossa estatura. Esta é a nossa identidade espiritual. Nós somos os filhos amados de Deus sempre. Compreendam agora que não aceitar-se e viver descontentes e pensar sempre de modo negativo significa não reconhecer a nossa identidade mais verdadeira. É como que voltar-se para outra parte, enquanto que Deus quer derramar o seu olhar sobre mim. E também é frustrar o sonho que Ele nutre por mim. Deus nos ama assim como nós somos. E nenhum pecado, nenhum defeito, até erro, Ele fará mudar a sua ideia. Para Jesus, como nos mostra o Evangelho, nenhum é inferior ou distante, ninguém é insignificante, mas todos somos prediletos e somos importantes. Tu és importante. E Deus conta contigo com aquilo que és, e não com aquilo que gostarias de pensar que fosses.
non vale proprio nulla il vestito che porti. Aos seus olhos não vale realmente nada o vestido, a roupa que trazes. Não importa se estás na moda, o que importa é você, como és, assim como és. Ai suoi occhi vali e il tuo valore. Aos seus olhos o que vale é o seu valor inestimável. Quando nella vita ci capita di puntare in basso anziché in alto, quando na vida acontece que nós queremos descer do que subir, pode valer essa grande verdade. Deus, Ele é fiel e até mesmo obstinado. Ele nos leva a pensar que Ele nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos. Ele acredita mais em nós do que nós acreditamos em nós mesmos. Que Ele sempre torce por nós como o maior e de todos os torcedores. Ele sempre nos espera com esperança. Até mesmo quando nós nos fechamos em nossas tristezas, ruminando continuamente aquilo que aconteceu de ruim e sobre o nosso passado. Mas permanecer na tristeza não é o Deus, não é da nossa estatura espiritual. É mais do que isso, é um vírus. Isso de ficar parado, aficionado na tristeza. É um vírus que afeta e que bloqueia tudo, que impede e que fecha todas as portas, que impede de viver toda a vida e de recomeçar. Deus, ao contrário, é obstinadamente esperançoso. Ele acredita que sempre nós podemos recuperar-nos e não acredita que nós podemos apagar-nos e ficar sem alegria. É muito triste ver um jovem sem alegria, porque nós somos sempre os seus filhos amados. Lembremos-nos no início de cada dia. Isso nos ajudará a cada manhã dizer na oração: Senhor, eu te agradeço porque me amas. Eu estou certo de que tu me amas. Faça com que eu fique enamorado da minha vida e não dos meus defeitos, que que devem ser corrigidos, mas da vida, que é um grande dom, que é um tempo para amar e para ser amado. Zaqueu tinha um segundo obstáculo, um segundo desafio no caminho para Jesus. A vergonha paralisadora. Sobre isso nós falamos alguma coisa ontem à tarde. Nós podemos imaginar o que aconteceu no coração de Jesus antes de subir nessa árvore, nessa figueira. Foi uma bela luta. Primeiro, uma curiosidade boa, esta de conhecer Jesus. De outro lado, o risco de fazer uma tremenda bobagem. Zaqueu era um personagem público. Ele sabia que ao subir sobre aquela árvore ele se tornaria ridículo aos olhos de todos. Ele, um chefe, um homem de poder, mas também muito odiado. Mas superando a vergonha, porque o atrativo de Jesus era muito mais forte, ele experimentou o que acontece quando uma pessoa se torna tão atraente a ponto de enamorar-se dela. Então pode acontecer dele fazer coisas que nunca teria feito. Alguma coisa parecida acontece no coração de Zaqueu, quando sentiu que Jesus era de tal modo importante que ele faria qualquer coisa por ele, porque ele era o único que podia tirá-lo dessa areia móvel do pecado e do descontentamento.
E assim a vergonha que paralisa não ganhou, não venceu. Zaqueu, diz o Evangelho, correu na frente, subiu. E depois, quando Jesus o chamou, desceu depressa. Ele se arriscou, ele colocou-se em jogo. Isso também para nós é o segredo da alegria. Não apagar a bela curiosidade, mas colocar-se em jogo para que a vida não seja fechada e nunca impedida. Diante de Jesus não se pode permanecer sentado ou então com os braços cruzados. A Ele que nos dá a vida não se pode responder com um pensamento ou com uma simples mensagenzinha. Queridos jovens, não tenham vergonha de levar tudo para Jesus, especialmente as fraquezas, os cansaços, os pecados nas confissões. Ele saberá surpreender-vos com o seu perdão e com a sua paz. Não tenham medo de dizer sim com toda a força do coração, de responder generosamente e de segui-lo. Não deixem anestesiar a alma, mas se trovem do amor bonito que tem força da renúncia, que é mais forte do que o doping do sucesso a todo custo e também a droga do pensar somente em si e aos próprios cômodos, aos próprios interesses. Depois da pequena estatura, depois da vergonha paralisadora, tem um terceiro obstáculo que Zaqueu precisava enfrentar. Não mais dentro de si, mas ao redor de si. É a multidão murmurante que antes o bloqueava e depois ele criticava. Jesus não deveria entrar na sua casa, na casa de um pecador. Como é difícil de fato acolher Jesus. Como é duro aceitar um Deus rico em misericórdia. Pode-se procurar impedi-lo achando que Deus está distante, é rígido, é pouco sensível, é bom com os bons e ruim para os pecadores. Ao contrário, o nosso Pai faz surgir o sol sobre os bons e sobre os cativos e nos convida à verdadeira coragem para nos fazer mais fortes do que o mal, amando todos, até mesmo os inimigos. Poderão rir de vocês, porque vocês acreditam na força humilde da misericórdia. Não tenham medo. Mas pense nas palavras deste dia. Felizes, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Poderão julgar-vos como sonhadores, porque acreditam numa nova humanidade que não aceita o ódio entre os povos, não vê os limites dos países como uma barreira para serem protegidas e protegem as próprias tradições sem egoísmo e sem ressentimento. Não se desencorajem com o vosso sorriso e com os vossos braços, abertos. Vós pregais a esperança e sois a bênção da única família humana que aqui tão bem representais. La folla quel giorno ha giudicato Zaccheo.
A multidão naquele dia julgou Zaqueu, olhou de cima até embaixo. Jesus, ao contrário, fez o contrário. Ele levantou o olhar para ele. O olhar de Jesus vai além dos defeitos de ver a pessoa. Ele não para no mal do passado, mas ele vê o bem do futuro. Ele não se resigna diante dos fechamentos, mas busca o caminho da unidade e da comunhão. E no meio de todos, ele não para nas aparências, mas olha o coração. Jesus guarda Jesus olha o nosso coração, o teu coração, o meu coração. Com esse olhar de Jesus, vocês podem fazer crescer uma outra humanidade, sem esperar que digam para vocês muito bem, mas que vocês mesmos sintam a alegria de ter um coração puro e de lutar pacificamente pela honestidade e pela justiça. Não parem na superfície das coisas e desconfiem das liturgias mundanas do aparecer, da maquiagem da alma, para parecer-se melhor. Mas ao contrário disso, instalem-se bem a conexão instável com o coração do bem e que transmite o bem sem cansar-se. É aquela alegria que gratuitamente recebestes de Deus. Por favor, gratuitamente deem, para que muitos a tenham e a tenham de vós. Ouçamos por fim as palavras de Jesus por Zaqueu, que parecem que estão sendo ditas para nós hoje, para cada um de nós. Desce logo, porque hoje eu devo ficar na tua casa. Desce logo, porque hoje eu quero ficar na tua casa, contigo. Abre-me a porta do teu coração. Jesus ele faz hoje o mesmo convite. Hoje eu devo ficar na tua casa. Na Jornada Mundial da Juventude, podemos dizer, começa hoje e continua amanhã em casa, porque é ali que Jesus quer encontrar-te de agora em diante. O Senhor não quer ficar somente nesta bela cidade ou nas lembranças bonitas, mas Ele quer ir para a tua casa, habitar a tua vida de cada dia. O estudo, os primeiros tempos de trabalho, as amizades e os afetos, os projetos e os sonhos. Quanto lhe agrada que na oração seja levado a voz. Como se espera que entre todos os contatos de cada dia esteja em primeiro lugar o fio de ouro da oração. Quanto Ele deseja que a sua palavra fale a cada dia da tua vida, que o seu evangelho se torne teu e que seja o teu navegador nas estradas da vida. Enquanto Ele pede que venha, que Ele quer entrar na tua casa, Jesus, como Ele fez com Zaqueu, Ele te chama pelo nome. Jesus, a todos nós, Ele nos chama pelo nome. O teu nome é precioso para Ele. O nome de Zaqueu evocava na língua daquele tempo a lembrança de Deus. Confie na lembrança de Deus.
Na sua memória não é um disco rígido que registra todos os dados que são colocados ali dentro do computador. A tua memória é sempre uma alegria que cancela todos aqueles nossos traços de mal em nossa vida. Vamos provar também nós, aproximando-nos da memória fiel de Deus e proteger o bem que nós recebemos nestes dias. Em silêncio, vamos fazer memória deste encontro. Protejamos o encontro da presença de Deus e da sua palavra. Revivamos em nós a voz de Jesus que nos chama pelo nome. Assim nós podemos rezar em silêncio, fazendo memória, agradecendo o Senhor que qui ci ha voluti e incontrati. Agradecendo ao Senhor que aqui Ele quis nos encontrar.